olhos pude ver que era a expressão mais pura de bondade e de paz. Percebi então do que o amor de Cristo é capaz. Eu estava em meio às lutas de temor e aflição. De joelhos coloquei a minha vida em tuas mãos, e tu me abriste os braços, me chamaste pelo nome e disseste: filho meu, há tempos te esperei, te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Como humano sou tão fraco e necessito do Senhor, mas as tuas mãos nos ombros meus, minhas lágrimas enxugou, e tu me abriste bem os olhos e me disseste assim: tuas lutas passarão, é só confiar em mim. Te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. E se em algum momento, filho, tu se sentires só, clame a mim e eu irei te ajudar. Irei te ajudar. Te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Não precisas mais temer. Sou o mesmo Deus de Moisés e juntos vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Amém, Jesus. Eterno e soberano Deus, Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas e de tudo que neles há. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Somos gratos pelo privilégio que nos concedeu como teus filhos de estarmos reunidos essa noite em tua casa para adorar e glorificar o teu santo nome.
Trouxemos também em nosso coração nossas necessidades, nossa gratidão, nosso pedido. E trouxemos também, Senhor, a nossa vida para depositá-la aos teus pés. Pedimos, Senhor, que a tua bênção seja sobre o teu povo nessa noite. Que a ministração da tua palavra, através do pastor Igor, seja a tua mensagem falando diretamente a cada filho teu aqui nessa noite, Senhor. E que também as pessoas que estão em seus lares agora, conosco também, participando dessa adoração, sejam abençoadas e que as suas vidas sejam enriquecidas pelo alimento sólido da tua palavra, Senhor. Nós queremos também suplicar-te que venha nos ajudar a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que tu procuras para serem seus adoradores. Pedimos, Senhor, que os momentos que aqui passarmos sejam realmente edificantes e que saiamos daqui, Senhor, para refletir a tua luz na vida das pessoas que entraremos em contato durante os próximos dias. Todos esses favores nós o pedimos, agradecidos, em nome e por amor do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Soa a trombeta pelo céu, ressurge um servo de Deus. Ele se ergue da tumba pra ver que a morte ele já venceu. Agora ele é um novo ser, transformado por Deus. O dia final chegou e livre ele está pra encontrar o seu Salvador. Outros cristãos se levantam também, começam a se alegrar. Famílias, amigos, irmãos e irmãs estão a se abraçar. Os vivos e todos que ressurgiram se unem em louvor. O dia final chegou e livres estão Do pecado e também da dor. novos e transformados. Então todos começam a subir. E logo se vê por todo o céu uma grande luz a surgir. Milhares de anjos estão a cantar louvores ao grande Rei. O dia final chegou e vindo ele está Para o encontro em pleno ar. Oh, 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 oh. Em uma viagem pelos céus, nós vemos a criação. Chegamos então a Jerusalém, a nossa eterna Sião. As portas se abrem e contemplamos quão belo é este lugar. A eternidade chegou e vamos morar para sempre com nosso Deus. Amém, Jesus. Jesus sempre caminha a longa distância
para se achar ao nosso lado. Jesus era muito singular, muito simples nas colocações das suas palavras quando ele esteve aqui nessa terra. E ele se interessava pelo bem-estar de todas as pessoas. Quer fosse a mais humilde pessoa, quer fosse aquele poderoso rei que estava no trono, ele não tinha nenhum temor, nenhum receio para enfrentá-los. Com amor, com carinho, com dedicação e às vezes até, como diz o livro Desejado de Todas as Nações, até com lágrimas na voz. Eu achei assim um pouquinho estranho essa colocação do livro Desejado, né? Até com lágrimas na voz, por que não nos olhos, né? Mas certa feita ele se interessou tanto por uma pessoa, a fim de que ela fosse salva, ele fez tudo o que pôde. E como a pessoa estava muito relutante, Deus deu um sonho especial para a esposa daquele elemento. E ela sofreu muito à noite durante o sonho. E quando ela acordou pela manhã, ela passou mão de uma caneta e escreveu uma carta para o seu esposo, dizendo que não devia entrar na questão daquele justo, porque naquela noite ela havia sofrido muito por causa dele. Então, quando Jesus se defrontou diante daquela pessoa, aquela pessoa disse assim para Jesus: o que é a verdade? E na palavra de Deus, Jesus respondeu o seguinte, quando ele disse assim para Jesus: você está dizendo que é rei? Jesus: eu sou rei, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Aí Jesus disse o seguinte, né? Quando ele perguntou o que é a verdade, Jesus disse algumas palavras para o rei Pilatos, dizendo o seguinte: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Notem a colocação final desse verso de número 37 do capítulo 19 de João. Ele disse assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos, nós precisamos acreditar o seguinte, que este local em que nós nos encontramos nesta noite, esta igreja é a voz de Deus e não o eco da cultura. Para isso vimos aqui nessa noite, para ouvir a voz de Deus através do seu mensageiro que Ele escolheu. Mas não devemos nos esquecer que Ele está no comando. Alguma coisa pode estar apertando o seu coração. Possíveis problemas para serem resolvidos nessa semana. Eu tenho os meus que precisam ser resolvidos. Eles surgiram para mim, eles surgiram no meu caminho na sexta-feira. E amanhã eu preciso resolvê-los com a graça de Deus. Possivelmente você tem um problema também. Não sei quais são as circunstâncias que estejam afligindo você. Mas o quarteto Anjos cantou o seu primeiro hino. E lá, uma parte muito especial, eles, ao entoarem a voz, eles disseram assim: eu te levanto e te sustento, não precisas mais temer. Queridos, parece que estava no contexto daquilo que eu havia preparado para falar nessa noite, antes da oração intercessora. Hebreus 13, 5 diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Quando sairmos amanhã pela manhã, com a graça de Deus, para as nossas lides, vamos lembrar dessa especial promessa: não te deixarei e não te desampararei. Sabemos que cada um de nós temos, como já vos disse, uma inquietação no nosso coração. Nesse momento nós vamos nos ajoelhar, pedindo a Deus que continue conosco e que a palavra de Deus seja um bálsamo para o nosso coração, que possamos sentir bem perto de Deus mais uma vez neste local.
Vamos nos ajoelhar, portanto. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos porque nos trouxestes a este bom lugar. Aqui vimos com o propósito definido em nosso coração de única e exclusivamente ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos, bom Pai, a acreditarmos piamente nisso. Ajuda-nos também a lembrarmos que Tu és um Deus que está conosco, não apenas quando nós estamos com a saúde relativamente saudável, mas quando estamos com problemas para serem resolvidos. A Tua palavra tem uma promessa marcante: não te deixarei e não te desampararei. Te agradecemos por essa linda promessa. Te agradecemos porque Tu estás no comando da nossa vida. Te pedimos, bom Deus, que neste momento Tu coloques as Tuas mãos sobre a cabeça de cada um dos Teus filhos que estão presentes aqui. Ajuda-os, bom Deus, a acreditarem que Tu és um Deus que está pronto 24 horas por dia para fazer com que nós tenhamos a vitória sobre os nossos pecados, para os quais nesse momento estamos pedindo perdão, e que no final nós possamos vê-lo vindo em glória e majestade. Toma em Tuas mãos o pastor Igor, que o chamado que vai ser apresentado para cada um de nós toque profundamente no nosso coração, a fim de que possamos entregar a nossa vida a Ti sem reservas. Abençoa também aqueles irmãos que não puderam vir a este local. O irmão José Carlos, que foi vitimado por um acidente. Cuida dele, bom Pai, ajuda-o na sua recuperação. Ajuda os demais que estão numa posição assim não muito satisfatória na área de saúde, que eles sejam abençoados por Ti também. Que os Teus anjos passeiem entre nós nesta noite. Que quando o nome de Jesus foi pronunciado pelo pastor Igor, que os anjos tragam para bem perto do nosso coração ânimo, coragem e aquela vontade de vencer. Agradecemos-Te por Jesus. Amém. Boa noite. Como é que foi o domingo de vocês? Tudo tranquilo? Eu estou muito feliz, porque hoje pela manhã nós tivemos uma reunião, um treinamento aqui na Adra, com um delicioso café da manhã. E eu gostaria de agradecer à igreja, porque essa é uma igreja muito especial. Agora tenho entendido muitas coisas que o pastor Brenha já havia me dito sobre essa igreja. Uma igreja comprometida, uma igreja que assume a missão e se compromete na pregação do Evangelho. E hoje eu estou feliz porque hoje pela manhã alcançamos a marca de 50 calvários nos lares aqui nessa igreja, amém? 50 casas estarão abertas, recebendo pessoas, vizinhos, amigos, parentes, para ouvirem falar do amor de Cristo Jesus. Você recebeu uma folha, uma ficha de inscrição à entrada. Se você não a recebeu, você poderá pegá-la a qualquer momento na recepção. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que ainda não decidiu abrir a sua casa para receber ali um pequeno grupo e orar com as pessoas e falar do amor de Cristo. Eu quero convidar você para que passe ali na recepção, preencha a sua ficha, para que quarta-feira você pegue o seu kit com o CD de músicas, com o DVD da pregação do pastor Ivan Saraiva, para que você possa receber essa bênção na sua casa também. Faça um propósito com Deus, assuma esse compromisso e Deus vai usar você para falar ao coração dessas pessoas. Hoje continuamos a nossa série O Preço do Chamado. E você já parou para pensar no tempo em que nós estamos vivendo? Qual é a situação do mundo? Qual é a situação das pessoas? Nós vivemos na era da falta de compromisso. As pessoas não querem se comprometer mais.
Talvez o maior desafio é de encontrar pessoas comprometidas com seus princípios, com seus valores, com outras pessoas. Hoje os relacionamentos são relacionamentos sem compromisso. As pessoas hoje ficam, não casam mais, elas se juntam, não é? Para evitarem o compromisso. Quando você vai a uma loja comprar uma roupa, o vendedor ou a vendedora tentando vender algo para você, ele diz: olha, experimente isso aqui, sem compromisso. Ou alguém vai vender, não sei como é que está agora aqui, né? Que estou morando num prédio, então ninguém bate a minha porta ali, mas antes ia lá o vendedor de panela, de vassoura, e falava para minha mãe: ô senhora, vem aqui dar uma olhadinha, sem compromisso. E hoje nós vivemos na era da falta de compromisso. As pessoas não querem se comprometer. No seu trabalho as pessoas não querem se comprometer. Você precisa que alguém resolva o seu problema e a pessoa não quer se comprometer com você, ela simplesmente diz: olha, desculpa, mas isso não é do meu departamento. Não querem se comprometer. Mas hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, vamos meditar na história de uma pessoa muito comprometida. Uma pessoa comprometida com seus princípios, com seus valores, uma pessoa comprometida com o seu Deus, com o seu povo, uma pessoa comprometida com a sua consciência. Nós vamos estudar sobre a vida e o chamado de Neemias, uma pessoa extremamente comprometida. E quantas lições preciosas na vida desse homem. Uma vida de compromisso em favor das outras pessoas, em favor do seu povo, em favor de cumprir a missão que o seu Deus lhe confiou. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. O povo de Israel estava cativo, né? Tinha sido levado cativo por Babilônia. E agora predominava o reinado ali de Artaxerxes. E Neemias era o copeiro dele. E ser copeiro de um rei não era somente lhe servir a bebida, mas a principal função de um copeiro era experimentar antes a bebida que o rei tomaria. E aqui eu já me impressiono com a sensibilidade e com a personalidade de Neemias. Ele era uma pessoa tão comprometida que ele se comprometeu com o rei que fazia o seu povo escravo. E aqui nesse momento da história já, na apresentação de Neemias como copeiro do rei, ele já era aqui um representante de Cristo, porque ele daria a sua vida no lugar do rei que fazia o seu povo escravo. Porque se houvesse ali algum veneno naquela bebida, ele morreria no lugar do rei. E naquele tempo era muito comum filhos matarem seus pais para então tomarem posse do trono. E Neemias tinha essa responsabilidade de experimentar tudo aquilo que o rei tomaria. E ele dava a sua vida em favor do rei. Um homem comprometido. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. O compromisso dele não era somente com o rei a quem ele servia, mas era alguém comprometido com o seu povo também. Neemias, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nos diz as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo.
os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Se preocupou com o seu povo, aqueles que não estavam ali no exílio. E a informação foi de que eles estavam vivendo em grande miséria. Um povo desprezado, abandonado, os muros de Jerusalém derribados. Ele podia ter outra reação diante de todas essas informações que ele recebera. E ele podia não ter se comprometido. Ele podia ter dito: olha, que pena, não é? Que pena que eles estão nessa condição, nessa situação. E ele podia simplesmente ter dito: olha, vamos orar por eles. Ele fez isso, ele orou por eles, mas não parou por aí. Versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui começa a súplica de Neemias a Deus, e ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. E agora ele lembra de uma promessa que Deus havia feito ao seu povo. E o versículo 8 nos diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e cumprirdes então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam em temer o seu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele ouve a respeito da situação do seu povo, se compadece do seu povo e passa a ser agora o intercessor do seu povo. Em muitos momentos da história de Neemias, ele assume o papel de representante direto de Cristo, como intercessor, como substituto. E ele agora diz sim ao chamado do Senhor. Ele vê a situação do seu povo e ele pensa: eu não posso ficar aqui parado, eu preciso fazer alguma coisa. E ele pede: Senhor, faz com que o teu servo seja bem sucedido. Ele tem um plano. Deus coloca um ideal no seu coração. E ele agora, movido pelo Espírito Santo, passa a executar o plano de Deus para o seu povo. Um homem comprometido, mas também um homem sensível ao toque do Espírito Santo. Neemias assume a missão. Isso não lhe fora imposto por Deus, mas ele tem o senso daquilo que ele deve fazer e ele se compromete em fazê-lo. E o capítulo 2 começa dizendo: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora?
Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Ele disse: meu rei, como eu poderia estar feliz se a minha cidade, a cidade dos meus pais, está acabada? Jerusalém, a cidade santa, símbolo da adoração dos judeus, destruída. E agora Neemias vê a cidade nessa situação e ele pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. E agora, como intercessor, se coloca diante do rei e pede: permita-me que eu vá reconstruir a minha cidade. Permita-me ir restabelecer ou restaurar a adoração ao meu Deus. Esse povo já tinha sido levado cativo uma vez, e no Egito havia desaprendido a adoração, havia se afastado dos caminhos do Senhor, e por mais uma vez agora na Babilônia, o povo poderia ir pelo mesmo caminho, e já estava indo. Mas agora Neemias precisa restaurar, restabelecer o culto e a adoração a esse Deus, e assume o chamado. A verdade é que todos nós fomos chamados, mas poucos temos a coragem de Neemias de assumirmos o chamado que Deus colocou diante de nós. Sabe qual é um dos piores males do nosso século? É o comodismo. Nos acomodamos facilmente com as situações e nos adaptamos a elas com muita facilidade. E de repente você pode olhar para os muros da tua espiritualidade e ver que esses muros estão derribados, e você se acomoda diante dessa situação. E você não faz nada para restaurar a sua espiritualidade. Atendemos por várias vezes alguns casais que chegam até nós trazendo problemas no seu relacionamento. Queixas por parte do marido, por parte da esposa. E a primeira pergunta que eu faço ao casal que me procura nessas condições acaba sendo só para confirmar uma realidade que nós já sabemos. E eu pergunto: vocês realizavam o culto familiar? Sabe qual é a resposta? Quando você não ergue ou não reedifica os muros do culto familiar, como você quer ter proteção contra os ataques do inimigo? E muitas vezes vemos que os muros estão abaixo e nos conformamos com essa situação. E queremos transferir a responsabilidade para outra pessoa. Olha, mas o meu marido deveria fazer o culto familiar, porque ele é o cabeça da casa, não é assim? Ele é o sacerdote do lar. E o marido diz: mas minha esposa tem mais tempo de igreja do que eu, então ela deveria fazer. E não assumimos a responsabilidade que cabe a cada um de nós de reedificarmos os muros da comunhão com Deus dentro da minha casa. Esse é um chamado que Deus colocou sob a responsabilidade de todos nós, ou de qualquer um de nós. E você precisa assumir esse chamado, assumir essa responsabilidade para reconstruir esses muros, para reconstruir o muro da comunhão, do culto familiar, para reconstruir o muro da oração. E talvez eu esteja falando para alguém que carrega consigo apenas alguns entulhos de um muro que fora derrubado há muito tempo. E Deus quer chamar você hoje para reedificar o muro da adoração e da consagração. Neemias assume o chamado. Mas cada vez que você assume o chamado, você vai enfrentar oposição do inimigo. Porque ele não se agrada de alguém que dedica a sua vida a Deus. Ele não se agrada de alguém que quer consagrar a sua vida a esse serviço, a cumprir a missão. Neemias assume o chamado e vai até Jerusalém. Outro detalhe interessante:
Deus coloca o chamado, aquilo que ele deveria fazer no coração dele. Mas Deus não lhe dá todas as instruções, nem todos os recursos. Isso é parte do chamado. Ir atrás disso, e Deus vai abençoando, e Deus vai mostrando o caminho. Foi assim com Noé. Deus disse: Noé, construa uma arca, mas ele não disse: está aqui o dinheiro, Noé, vai lá e construa agora. Não é assim. E a primeira doação que você faz quando você assume um chamado do Senhor é a doação do seu próprio eu. E queridos, aqui eu quero dizer uma frase, eu quero que você guarde essa frase. Quando você diz sim para Deus, você diz não para inúmeras outras coisas. Dizer sim para Deus é dizer não para o mundo. E é automático, isso é simultâneo. Ele disse sim para Deus, e agora começa a dizer não para si mesmo, porque agora a sua vida é alvo de pessoas que não tinham nenhum interesse que Jerusalém fosse reconstruída. Por exemplo, o governador de Samaria, que por várias vezes intenta contra a vida de Neemias, mas ele persevera na missão que Deus confiou a ele. Quer ver uma coisa? Vá comigo agora até o capítulo 6. Jeremias capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Eles estavam armando de todos os lados para acabar com a vida de Neemias e impedir o progresso na reedificação dos muros e da reconstrução da cidade. Mas olha a resposta de Neemias, versículo 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha o senso do chamado desse homem. Olha, diga para eles que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Às vezes nós fazemos alguns propósitos com Deus. Senhor, eu vou fazer as 40 madrugadas. E aí não consigo acordar cedo e logo desanimo. Senhor, esse ano eu vou fazer o ano bíblico. E nós somos mestres em Gênesis, né? E quantos propósitos acabam ficando pelo caminho? Por armadilhas de Satanás, que nos faz perder tempo com outras coisas. Neemias só descansaria quando terminasse a reedificação da cidade. Quando eles pudessem adorar dentro do templo com segurança. Ele disse: olha, eu estou cumprindo uma grande obra e não posso parar, não posso descer. Quando você estabelece um propósito com Deus, assuma esse propósito e dê a sua vida por esse propósito. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Neemias assumiu isso para a sua vida e disse: eu só vou parar quando eu terminar o propósito que Deus colocou no meu coração. E foi isso, na verdade, o cumprimento desse propósito de Deus, que poupou a sua vida e que preservou a sua vida. Quando você estabelece as prioridades na sua vida e coloca no ponto mais alto as coisas do céu, Deus cuida de você, Deus protege você. Foi isso que aconteceu com a vida de Neemias. Há algum tempo eu ouvi sobre a história de um pastor, não me lembro de muitos detalhes da história, mas um pastor que logo quando se formou, recebeu o chamado para ser missionário na África. Não era dos lugares mais fáceis de se trabalhar. Ele ia trabalhar numa aldeia. Poucas pessoas, não falavam o dialeto, começou a aprender. Mas antes de ir, ele tinha acabado de se casar e foi com a sua esposa. Lá na África tiveram 2 filhos. E esse pastor estava ali desenvolvendo o seu ministério.
Os anos foram se passando. Um dos seus filhos foi acometido de uma grave doença, típica dessa região, não suportou e veio a falecer. O pastor morava numa cabana, ao lado da sua cabana, uma capelinha, onde eles faziam as reuniões. Seu filho foi sepultado ali, entre a sua casa e a capela. Anos mais tarde, o segundo filho morre pela mesma doença. Esse pastor podia ter desistido, podia ter desanimado. Podia ter dito, olha, para mim chega. O preço de ficar aqui é muito alto. Não quero perder mais ninguém na minha família. Mas ele tinha compreensão do chamado de Deus para a sua vida. Ele tinha bem claro na sua mente aquilo que Deus tinha preparado e que qualquer recompensa pelo seu trabalho não seria recebida aqui nesse mundo. E ele continuou o seu trabalho lá. 40 anos de ministério na África. Perto de cumprir os seus 40 anos de ministério, ele perde ali também a sua esposa. E a enterra ali no mesmo lugar junto dos seus filhos. Terminam os 40 anos do seu ministério na África. Ele volta agora para os Estados Unidos, sua terra de origem. Naquele tempo o avião era muito caro, não tinha como. O principal meio de transporte eram as embarcações. Ele embarca então num navio e volta para sua terra. Só que nesse navio em que ele estava voltando também o presidente dos Estados Unidos. Quando eles estão chegando perto da costa, onde o navio iria atracar, ele está ali, olhando para ver se algum familiar, algum conhecido, alguém estaria o esperando ali. Ele não vê ninguém. Em contrapartida, ele percebe uma grande movimentação ali no porto, uma banda tocando, muitas pessoas, muitos políticos fazendo uma festa para receberem novamente o seu presidente. E aí aquele pastor começa a conversar com Deus e diz: Senhor, olha para isso. O que esse homem fez? Pega dinheiro do povo, é um aproveitador. O que ele fez pelo Senhor? Quantas pessoas esse homem já salvou para o reino dos céus? No entanto, olha a festa que estão fazendo para recebê-lo. E eu agora estou voltando depois de 40 anos de ministério na África. Deixei lá meus 2 filhos, a minha esposa, e não tem uma pessoa sequer para me receber. Ninguém está fazendo festa porque eu estou voltando. Por que, Senhor? E esse pastor conta que no momento em que ele fez essa oração a Deus, ele ouviu uma voz dizendo para ele: meu filho, esta festa está acontecendo para ele porque ele está voltando para casa. Mas essa ainda não é a sua casa. O preço do chamado. Você paga um alto preço por atender e cumprir a missão que Deus confiou a você. Mas quando você coloca o preço do chamado em perspectiva com aquilo que Deus tem preparado para você, não há como comparar. Em Romanos, Paulo diz: os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E isso é assumir o chamado. E eu quero convidar você a nessa noite assumir o chamado do Senhor para um compromisso sério com Deus. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: tem muitos que estão brincando de ser cristão e esquecem que Satanás não está brincando de ser diabo. Chega de brincar. Esse é o momento de assumir um compromisso sério com Cristo e reedificarmos o muro da espiritualidade na nossa vida. E reerguermos o muro da comunhão com Deus. Restabelecemos a adoração sincera e verdadeira ao nosso Deus, ao nosso Criador.
E esse convite é para você assumir o chamado, custe o que custar. E que você tenha bem claro na sua mente aquilo que Deus tem preparado como recompensa para aqueles que aceitam esse chamado. As glórias não são para essa vida, não são para esse mundo, não são para agora, mas serão recebidas no céu que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu quero apresentar uma garota para vocês que um dia na sua vida aceitou o chamado do Senhor e pagou um alto preço por isso. Mas ela foi capaz de pagar esse alto preço porque tinha bem claro na sua mente aquilo que Deus tinha preparado para ela. Eu já apresentei essa garota para aqueles que foram ao acampamento, ao retiro espiritual. Mas eu quero apresentar ela para você. O nome dela é Cassie Bernal. Levava a vida normalmente, mas não tinha muito sentido a sua vida. Até que um dia Cassie foi convidada por uma amiga a participar de um retiro espiritual. Ela aceita o convite e vai ao retiro. E lá no retiro algo especial acontece. Ela tem um encontro com Cristo. E ali ela toma uma decisão. A decisão de viver por Cristo. A decisão de não se contradizer. Essa foi a decisão que ela tomou. Esse vídeo foi gravado ainda no retiro espiritual. E ela disse: a maneira como eu quero ir para o céu, como eu vou chegar ao reino, é sendo uma amiga leal. É sendo um bom exemplo para os cristãos e para os não cristãos. É procurando não me contradizer. Em outras palavras, é procurando ser uma cristã de verdade. Não só aqui na igreja, mas na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar. E ela diz, fugindo de toda a hipocrisia e viver por Cristo. Essa foi a decisão que ela tomou. Não se contradizer, ser uma cristã verdadeira. Assumir um compromisso sério com Cristo. Ela toma essa decisão no retiro espiritual e volta para sua casa. Ali ela retoma as suas atividades normais. Um dia, Cassie vai para a universidade. Enquanto ela e as amigas estão ali, numa sala da universidade, 2 rapazes de 17 anos entram na universidade armados e com bombas. Esses 2 rapazes começam a atirar nas pessoas. Eles matam 13 pessoas. E depois eles se suicidam. Uma dessas 13 pessoas foi Cassie Bernal. Mas as amigas que estavam junto dela ali na mesma sala, no momento em que ela foi morta por esses 2 rapazes, contaram o que aconteceu na hora da sua morte. Esses rapazes entraram na sala em que Cassie estava, apontaram a arma para ela e pediram para que ela ficasse em pé. Ela se levanta, e no momento em que ela se levanta, um deles faz a pergunta: você acredita em Deus? Ela poderia ter dito qualquer coisa nesse momento, mas ela assumiu o compromisso de não se contradizer e de viver por Cristo, de não ser hipócrita. E com a arma apontada, ela olha para o menino, para o rapaz e diz: sim, eu acredito. E nesse momento ele atira e mata Cassie Bernal. Está na hora de nós assumirmos um compromisso sério com Cristo. Pararmos de viver uma vida aqui dentro e outra lá fora. Reedificarmos o muro da consagração a Deus da nossa vida. Nesse momento o quarteto vai cantar. Enquanto eles cantam, eu quero fazer um apelo para você. Eu não vou pedir para você se levantar aí onde você está. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente.
para que não seja só mais um momento. Mas o apelo que eu quero fazer é para que aí onde você está sentado, você faça uma oração a Deus e assuma de vez esse compromisso com Cristo. Que você ore a Deus e diga: Senhor, reconstrua na minha vida o muro da consagração. Reconstrua na minha vida o muro da comunhão. Reconstrua na minha vida a adoração verdadeira e sincera. Erga dentro do meu coração um espírito reto e inabalável. E o meu apelo para você é que você não demonstre agora se manifestando de qualquer maneira, mas é para que você demonstre isso através da sua vida nos próximos dias e até que Jesus volte. Que a sua vida seja uma vida de compromisso, que você seja um cristão de verdade, para que você possa refletir a luz do caráter de Cristo e influenciar a vida das pessoas para a salvação. Enquanto eles cantam, faça essa oração. Assuma esse compromisso com Cristo. Você já viu um lugar como este? Um lugar tão belo assim. Um lugar tão cheio de glória, feito por meu Pai e por mim. Este lugar é pra você que confiou sem hesitar. Seja muito bem-vindo, meu filho. Este é o seu lar. Você já viu um lugar como este? Um lugar onde reina o amor. Um lugar para justos e santos, onde não há mais morte nem dor. Este lugar é pra você que ouviu o meu chamar. Seja muito bem-vindo, meu filho. Este é o seu lar. Este é o seu lar. Um lugar que tem ruas de ouro, onde noite não haverá. Um lugar que tem muitas moradas, onde você não vai mais chorar. Conforme eu te prometi, comigo você vai morar. Seja muito bem-vindo, meu filho. Este é o seu lar. 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 Este é o seu lar.
Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a imagem desse lar, esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração, é o que nos motiva, ó Pai, a cumprirmos e aceitarmos o nosso chamado aqui nesse mundo. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, nos dê a coragem de Neemias, nos dê a sensibilidade que ele tinha à voz do Espírito Santo, para que possamos assumir a nossa responsabilidade e termos, ó Deus, um compromisso sério com Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos mova, que Ele nos impulsione, ó Deus, a sermos instrumentos Teus para a salvação de nós mesmos, ó Pai, e de outras pessoas, para a salvação dos nossos familiares, das pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco. Por favor, ó Deus, que a nossa vida resplandeça a luz do Teu caráter. Querido Deus, que esta imagem desse céu maravilhoso esteja sempre bem clara na nossa mente e que possamos, se preciso for, darmos a nossa vida para testemunho a todas as pessoas de que vale a pena servir a Jesus. Fica com a Tua igreja, concede-nos uma boa semana e usa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.